pessoal, esse aqui é o ventilador modelo V3 da Comen, lançamento aqui no Brasil. Vamos mostrar algumas funções desse equipamento. Primeiro vamos ligar ele pressionando esse botão, aguardar ele realizar uma varredura interna das válvulas, placas, alarmes sonoros, alarmes visuais. E estando tudo ok, ele vai me liberar para realizar os testes do circuito ou já iniciar direto a ventilação mecânica. Vamos aguardar aqui, ele vai carregando o sistema. Então já vimos ali o alarme sonoro e o visual, e ele já inicializou. Equipamento bem rápido, o nível de processamento dele é excelente. Então o que ele pede para nós fazermos o teste, do circuito, para ver se há algum vazamento no circuito e para realizarmos a compensação tanto do circuito como também a resistência do mesmo. Vamos pular essa etapa, pois no momento eu não estou com a rede de O2 ligada. Esse equipamento ele tem uma turbina interna, então ele mesmo gera seu ar comprimido, avisando apenas a conexão com o oxigênio para mediante o envio do percentual de O2 para uso no paciente. Então aqui na minha tela inicial nós temos aqui as configurações do paciente. Então colocando aqui como novo paciente adulto ou paciente infantil. Iniciando com o paciente adulto, escolho o sexo, masculino ou feminino, e o modo que eu vou usar, se é o modo invasivo ou o modo não invasivo. No caso vamos fazer com o modo invasivo, e aqui ele me dá pelo índice basal a altura ideal do paciente, a altura predita, Então aqui a gente vai colocar a altura do paciente e ele já vai fazer o cálculo, de acordo com essa altura, qual seria o peso ideal desse paciente. E aqui nós temos os modos ventilatórios. Temos o modo volume controlado, o modo pressão controlada, o modo CPAP PSV, o modo dual vent, em alguns ventiladores vem como bilevel ou dual level, o modo APRV, que é o modo de liberação de vias aéreas, e o modo PRVC, que é o modo que está sendo mais utilizado ultimamente, pois ele dá um volume com uma pressão ideal com um volume garantido. Então você faz a limitação da pressão e tem uma garantia de entrega no volume. E aqui o nosso VS, que seria o nosso suporte ventilatório. Então selecionamos o modo, vou inicializar aqui no modo volume controlado mesmo. De acordo com esse cálculo basal, ele já me predisse que o ideal seria para esse paciente 500, Então se eu faço aqui a alteração da altura do paciente, vou botar aqui um paciente de 1,62 m, ele já automaticamente me dá, preconiza aqui, um volume ideal baseado no peso predito do paciente. Então vamos deixar aqui desse valor aqui. Então aqui a gente faz as configuração de frequência, tempo expiratório. Tem como eu ajustar o tempo expiratório, em vez de aparecer tempo expiratório, vai aparecer relação easy-ace. Então ajuste de configuração. Eu tenho um PIP, eu tenho aqui o tempo de pausa em porcentagem, e aqui eu tenho a minha sensibilidade. No caso aqui está fluxo, está a 2.0 de fluxo. Clicando aqui no botão mais, nós temos acesso a outros itens. Então, deixa eu só ajustar aqui novamente a 2.0, ok? Eu preciso pressionar aqui para que ele salve a minha mudança de parâmetro. E aqui eu tenho a opção de suspiro, caso eu queira habilitar o suspiro, Se eu fizer, eu tenho aqui o intervalo do suspiro e o ciclo que vai ser realizado, após quantos ciclos vai ser realizado esse suspiro. E tem o TRC, isso aqui é muito importante, que é a compensação do meu tubo endotraqueal. Então, eu vejo qual tipo de tubo que eu estou utilizando e aqui eu coloco o diâmetro do tubo, para fazer a compensação. Coloquei em OK. Vamos iniciar aqui a ventilação. Vou colocar aqui o meu pulmão teste para iniciar a ventilação. Pronto, está ali meu pulmão teste, vou iniciar a ventilação. Aqui já me dá os gráficos
os gráficos do equipamento. Então aqui eu tenho o gráfico de pressão, o gráfico de fluxo, e aqui embaixo eu tenho o gráfico de capnografia. Esse equipamento ele vem com o módulo de capnografia habilitado, bastando apenas fazer a aquisição do sensor MindStream ou SideStream. Nesse caso aqui, como eu não tenho, né, a capnografia, eu simplesmente clico em cima do CO e eu altero para volume. Então aqui já me dá os 3 gráficos comumente vistos nos ventiladores. E aqui eu tenho os valores que eu preciso para ter uma base de como está, qual a resposta do meu paciente. Clicando aqui em cima eu tenho a minha tela de espirometria, onde eu vou ter meus 2 gráficos em loop. E eu posso, clicando na seta aqui, mesclar um dos loops com o meu gráfico inicial, gráfico de pressão, fluxo e volume. Aqui na opção valores eu tenho os demais dados necessários para fazer a análise do meu paciente, complacência dinâmica, resistência expiratória, resistência inspiratória. Então tem uma série de dados aqui que me dão realmente um controle de como está o meu paciente. E percebemos aqui que os volumes inspirados e volume expirado estão bem próximos ou praticamente os mesmos que eu setei, né? Então é um equipamento que ele tem uma precisão muito boa. E aqui na última tela, números grandes, eu tenho os números principais, né, os parâmetros principais para ser analisados de forma com a numeração um pouco maior, para facilitar a leitura. E eu tenho aqui o meu pulmovile, que ele me dá de como está a questão da resistência, complacência do meu circuito, e já me dá aqui a complacência estática. Estou vendo aqui que a resistência está 7 e a complacência está 27. Então caso eu simule, né, com o meu pulmão aqui um aumento de resistência, ele vai diminuir, né, a minha complacência, e a gente consegue perceber isso. Visualmente eu tenho uma mudança aqui nos parâmetros. Percebemos aqui que a minha resistência, minha complacência, melhor dizendo, ela começa a diminuir. Ok? Pronto, aqui é a tela principal. Eu tenho a opção de, na tela em forma de ondas, apertar aqui em congelar. Eu posso com o encoder aqui voltar e fazer análise, talvez de um disparo do paciente. Clicando novamente, eu volto ao modo normal. Mesmo no modo controlado, ele está habilitado a assistência ao paciente. Então o paciente ele fez um disparo, eu consigo perceber mediante o aparecimento de um pulmão lá em cima e também de um triângulo, né, vermelho no momento em que ele realizou o disparo. Então isso me ajuda a ver se o paciente realmente está tendo uma resposta, e ele entrega automaticamente, de acordo com a necessidade do paciente, o que o paciente precisa, né? Independente de estar no modo controlado. Aqui em alarmes eu tenho as configurações do alarme, né? As configurações principais. Eu tenho o meu limite 1, limite 2, que me dá outras configurações, no caso aqui do FO2 e da capnografia. Na parte de áudio eu posso ajustar o volume de alarme, né, para deixar ele menor. Vamos testar. Vou deixar ele maior. E realizar o teste. Clicando aqui em alarme recente, todo e qualquer alarme que for disparado, ele vai aparecer aqui, um abaixo do outro, na data, no tempo, duração, prioridade e qual foi o alarme que foi acionado. Clico aqui em saída. Eu tenho aqui a minha outra opção, que é ferramenta, e aqui vem cereja do bolo. Aqui eu tenho as funções, usualmente, né, em todos os ventiladores nós temos essas funções, que é de respiração manual, a retenção expiratória e a retenção expiratória. Quando eu realizo uma retenção expiratória, automaticamente ele me dá aqui a minha complacência estática e minha pressão de platô. E o período de tempo que eu estou ativando, né, a minha retenção expiratória. Na minha retenção expiratória, ele me dá aqui a minha PIP intrínseca, que aqui ele consegue me dar esse parâmetro aqui de forma muito rápida, né? Então eu consigo ter esse controle aqui, essa precisão em informações. Como eu fiz a retenção, ele não conseguiu atingir o volume minuto no tempo apropriado, e aí ele me deu esse alarme de alta criticidade, né? Informando que o paciente não conseguiu o volume, né?
Então, sempre que fizer essas manobras, isso pode acontecer. Já já ele vai normalizar e vai conseguir me entregar meu volume minuto ideal. Clicando aqui eu posso silenciar esse alarme durante 120 segundos. Aqui na outra opção de diagnóstico, nós temos a nossa P0.1, nossa PIP intrínseca e a nossa força máxima, né? Força negativa máxima no tempo de expiração. Aqui eu consigo ter essas ferramentas, que são ferramentas que preconiza um desmame, né? Então eu posso fazer uso dessas ferramentas. E o diferencial desse equipamento são essas duas outras ferramentas. Eu tenho a ferramenta PV, que nessa ferramenta ela vai conseguir me medir a complacência do paciente e me dar uma ideia de como eu posso direcionar a PIP para cada paciente. Então aqui eu faço as minhas configurações, né, de quanto eu vou iniciar, qual é a pressão máxima, qual é o meu volume limite e qual é o fluxo. Clicando em iniciar, ela vai realizar um loop com as pressões aqui ajustadas e ela vai me dar aqui minha complacência, foi entre 24.4 e 24.7. Clicando no cursor 1, eu consigo fazer uma análise, né, da onde o máximo que ela conseguiu chegar, o mínimo que ela conseguiu chegar. E o cursor 2 ele inicia na parte inferior. Consigo também realizar essa mesma ideia. Clicando em História, eu consigo visualizar para esse mesmo paciente, a partir do momento que o equipamento foi ligado, todas as vezes que eu fiz, né, essa manobra, e eu consigo voltar aos históricos de cada um deles. E a mesma coisa com referente ao loop de referência. Toda vez que eu fizer, ele vai aumentando aqui a quantidade de histórico para que eu possa avaliar. E nós temos a minha SI, né, que é uma ferramenta muito legal que vai me auxiliar no ajuste, na ajuda, né, dos nossos alvéolos colapsados, né, com a telectasia. Então, como é que funciona isso? Eu coloco aqui uma pressão e coloco um tempo máximo de espera. Então, eu posso diminuir aqui esse tempo só para a gente fazer um teste. 12. O que é que ele vai fazer? Quando eu clico em iniciar, ele vai manter essa pressão, recrutando assim os alvéolos que estão colapsados para tentar reduzir a telectasia dos mesmos. Então é uma ferramenta muito legal, uma insuflação sustentada, né? SI. E aqui eu consigo, em História, ter todas as vezes que eu realizei, né? E todo o meu histórico aqui. Ferramenta muito legal para facilitar e auxiliar na melhoria do paciente. E aqui em observação vai ter alguns cuidados, né, onde é recomendado fazer, né, o paciente não sugere fazer isso em condições de paciente estar anormal. A mesma coisa na ferramenta PV, ele me dá aqui algumas recomendações que eu preciso estar atento para não realizar de forma indevida. Clicando aqui em sair, nós temos aqui a opção também O2, né, então eu faço aqui o meu O2, minha terapia de O2 durante 2 minutos. Tem a nebulização, que ela é sincronizada com o ramo inspiratório. Temos minha história, que é todo o histórico aqui das minhas tendências gráficas, tendências tabulares, minhas definições de tendência, ou seja, todos os alarmes, todas as meus eventos, e aqui tudo que aconteceu de alarmes, de mudanças, de parâmetros. E aqui consegue me dar uma visualização legal. Eu posso filtrar aqui se eu quero todos ou quais os tipos de alarmes eu quero analisar. Por exemplo, alarmes de alta criticidade, então foi aquele de volume baixo, e ele me dá os parâmetros que estavam durante a hora que teve esse alarme. Clicando aqui em sair, eu tenho a opção bloqueio de tela, onde meu touch é bloqueado. É interessante usar isso aqui em especial em período de visita de paciente, né, para evitar que acidentalmente acabe alterando algum dos parâmetros. Clicando novamente, eu desbloqueio a tela. E temos a configuração, onde nós vamos ter algumas definições, né, de telas, hora, formas de onda, calibrações, né, dos sensores. Se eu quero habilitar ou desabilitar alguns sensores, por exemplo, minha capnografia está desabilitada, colocando o sensor de capnografia eu habilito.
meu monitoramento de O2, né? Posso desabilitar também. Aqui exportação de dados. Isso aqui é interessante porque nós temos aqui, ó, um ícone, né, de uma máquina fotográfica que eu posso fazer um print screen da tela e eu posso depois exportar essa imagem para análise ou para ter algum tipo de histórico, né? Então é interessante isso aqui. Clicando em manutenção, nós temos também algumas outras mudanças, que é mais a nível de configuração. Então, equipamento muito bom para realizarmos os ajustes, as configurações aqui embaixo dos meus modos ventilatórios. Eu clico aqui nesse último, preciso estar, claro, com ele em standby. Clico aqui nesse último, então ele me dá algumas opções, né, de quantidade dos itens que vão aparecer aqui embaixo. Então eu já desabilitei os modos SIMV, que são os modos que estão sendo entrando em desuso, né? E aí estamos habilitando apenas os modos que vão ser usados. Então ele tem, lembrando que o PSV-S/T, esse modo é habilitado no modo não invasivo. O restante aqui nós conseguimos realizar, né? Ele me deixa solicitar qual que eu queira. Então é interessante aqui para eu deixar só aqui embaixo os que eu mais uso, né? Evitando assim ter informações de mais poluição visual. No mais, um equipamento excelente, né? Uma das características interessantes desse equipamento, né? Toda vez que existe um alarme de alta criticidade, esse izinho aqui aparece, eu clico nele, ele me dá os eventos, né, que ocorreram, que acionaram esse alarme de alta criticidade. Clicando em redefinir, eu zero, né, tiro ele ali da minha visualização na tela. E qualquer alarme, né, que for realizado, qualquer alarme que for acionado, ele me dá tanto aqui na frente, né, o meu alarme, eu vou simular um alarme aqui. Então, ele me dá tanto aqui na frente, esse alarme visual, como na parte traseira também. Ele me dá a visualização do alarme aqui, facilitando, né, a visualização em leito, né? O médico estiver atendendo um paciente, o fisioterapeuta estiver atendendo um paciente, ele consegue a longa distância identificar, né, mesmo que o equipamento esteja de costa para ele, qual é o equipamento que está acionando. Então, realmente é um equipamento muito bom, a tela inclinável, né, inclinação bem grande, facilita o uso. O carrinho dele é muito bom, vem com essa base aqui, esse suporte, para colocarmos alguns itens e acessórios de uso rápido, né? Temos nossa trava aqui, podemos levantar o equipamento, o braço articulado, e ele todo feito de alumínio e de material de poliuretano, né? Evitando assim ferrugens. Temos atrás o suporte para colocarmos até 2 cilindros de O2, né? E realizarmos o transporte. Ele tem a opção de alto fluxo de O2, como também baixo fluxo de O2. E ele faz comunicação também via rede, ou seja, pode conectar central da Comen. É um equipamento muito legal. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês.